o Irã bombardeou Israel, Israel bombardeou o Líbano, Israel bombardeou o Líbano, o Irã bombardeou Israel. Vai fazer um ano do início do conflito que envolve Israel, o Hamas e o Hezbollah. A escalada de violência é grande, e a gente precisa entender o que está acontecendo, para onde isso vai e o que há de diferente hoje em relação aos conflitos anteriores. Então, eu chamei para essa conversa o general Santos Cruz, que você já conhece, é nosso autor aqui da coleção My News, é consultor, enfim, conhece muitos conflitos, a ONU sempre chama ele, enfim, ele vai explicar para a gente o que está acontecendo. Paty, por favor, roda a vinheta. General Santos Cruz, muito obrigada pelo seu tempo, que eu sei que é disputado, para explicar um pouco para a gente. Hoje, quando eu li a notícia do bombardeio, enfim, do Irã bombardeando Israel, eu fiquei bem preocupada com a escalada disso. Isso é novo? Já tivemos conflitos com esse tamanho, com essa escalada? Para onde isso vai? E o que tem de diferente hoje em relação aos conflitos anteriores? Boa tarde, obrigado pelo convite. É uma tarefa meio difícil de explicar ali um conflito que tem as suas origens na história. Tem crenças religiosas, em promessas divinas. Então, é muito longe a raiz desse conflito. E hoje se tem uma situação onde a gente não vê perspectiva de solução, porque o que a gente está acompanhando é guerra, o que a gente está acompanhando é destruição, bombardeio de civis, destruição de cidades. Agora, a gente não está acompanhando nenhuma solução política, nenhuma discussão para que se tenha uma solução política, para que se equacionem as diferenças. Não tem nada disso. Hoje nós estamos vendo conflito, hoje estamos vendo bombardeio. Quantos morreram hoje, quantos morreram antes de ontem, quantos que o Hamas matou, quantos que ele sequestrou, quantos que Israel matou, e assim vai. Né? Quantos mísseis, quantos foguetes foram disparados pelo Hezbollah, qual foi a resposta de Israel. Então, o que a gente está vendo é só conflito, não se vê nada de discussão. Na realidade, o quadro que se tem agora é de um conflito eterno. Né? General, você escreveu uma coluna que está no nosso site, que está com uma repercussão muito boa, enfim, as pessoas ali concordando muito com esse alerta que você faz, que é a matança de civis, quer dizer, tanto de um lado quanto de outro. Isso já. Como é que se encaminha isso? Como é que o senhor está vendo essa matança de civis? Isso é normal numa guerra? Não, o que se tem ao longo da história é um aumento do sofrimento de civis, né? O que se tem ao longo da história. Quando vai para a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, voltando só um pouquinho, porque 100 anos é um pouquinho, né? Em termos históricos, 100 anos não é quase nada. Então, voltando aí, 100 anos, cento e poucos anos, Primeira Guerra Mundial, a quantidade de militares que morreram, né? De gente em combate, no campo de batalha, aquelas famosas batalhas ali de trincheira, onde morria muita gente. Então, e aí, quando a gente vem analisando, sempre morrendo muitos civis e cada vez mais a falta de escrúpulo para bombardear as populações, né? Aí tivemos na Segunda Guerra Mundial a bomba atômica em cidade, né? Tivemos na Guerra do Vietnã bombardeio com napalm, os famosos bombardeios com napalm, produto químico, né? Também famosos. Aí já a fotografia, né? A comunicação já estava muito mais divulgada. Tivemos fotografias dos bombardeios com napalm na Guerra do Vietnã. Quando a gente vai para
Quando a gente vai para a África, ali em 94, foram 700 a 800 mil pessoas mortas em 100 dias. Você tem que matar 8 mil por dia. 8 mil por dia você tem que matar. E quase todos mortos com facões e machados, de maneira bárbara. Né? Então, a matança de civis ela tem aumentado sem nenhum medo, sem nenhum escrúpulo, apesar de você hoje ter Tribunal Penal Internacional, você ter a Organização das Nações Unidas para discutir determinados assuntos internacionais, mas você tem essa matança de civis. Chegando na África, está acontecendo hoje. Né? Na África acontece hoje. Então, só ali onde eu morei na África, nos últimos 30 anos, morreram mais ou menos 6 milhões de pessoas, quase todos civis. Né? Então, quando você vai para esse conflito que a gente está agora assistindo aí ao vivo e a cores na televisão, né? Eu estava vendo agora, começou um ano atrás, né? Fez um ano agora, antes de ontem, aonde, mais uma vez, o grupo Hamas foi lá e matou cerca de 1.200 pessoas, sequestrou mais uns 250. E aí você tem, aí, sem dúvida nenhuma, a outra parte, no caso de Israel, tinha o direito e a obrigação de ir atrás do agressor. Mas aí a forma de fazer isso foi a opção do bombardeio aéreo. Né? O bombardeio aéreo acabando com tudo que está embaixo, inclusive com o inimigo. Só que a população civil vai nesse arrastão. E ali morreram mais de 40 mil. Das organizações não governamentais, organizações humanitárias, a Organização das Nações Unidas, Médicos Sem Fronteira e outras tantas organizações, né? Eu acho que morreram mais de 200 pessoas que estavam trabalhando na área de trabalho humanitário. Né? Então, vai todo mundo nesse bolo. Quando você faz um bombardeio aéreo com destruição total, vai quem estiver embaixo. Então, começamos a assistir esses números aí de morte de civis no último ano, nesse conflito. Mas a gente não pode esquecer que tem outros também, que a Ucrânia está lá todo dia morrendo um monte de gente. Então, e não pode esquecer também que na África, no Congo, na República Centro-Africana, no Sudão, também está morrendo um monte de gente, só que não está na mídia nesse momento. Nesse momento não Ginel, está na mídia. a resposta de Israel ao ataque de Hamas, qual é a avaliação que o senhor faz dessa resposta que Israel deu ao ataque do Hamas lá atrás, que está completando agora um ano? É uma resposta de destruição, sem um resultado, vamos dizer assim, sobre os reféns. Se a justificativa era recuperar os reféns, dos 200, mais ou menos 250, 100 reféns foram resgatados por troca com prisioneiros, né? Mais ou menos 100 reféns foram trocados por prisioneiros palestinos que estavam presos em Israel. 9 ou 10 foram resgatados pelo trabalho do exército israelense. E 100 ainda estão desaparecidos. E pior de tudo, que ainda 3 ou 4 foram mortos pelo próprio exército de Israel. Soldados se afobou ali, atiraram. Quando aqueles reféns conseguiram sair de onde eles estavam e tentaram se aproximar da tropa para ser acolhidos. Né? Não foram acolhidos, foram mortos. O pessoal está com estado de tensão, etc. E aí aconteceu isso aí. Então, nós estamos falando de um resgate de 10 pessoas e ainda a morte de 3 ou 4. Então, como resultado sobre os reféns, você não tem. Não é isso. Como destruição do Hamas, sem dúvida nenhuma, causou um
uma destruição muito grande em toda a infraestrutura do Hamas, de armamento, de locais subterrâneos que eles tinham construídos, etc., na organização, na estrutura, nas comunicações deles, nas ligações, no planejamento. Então, perdeu essa capacidade. Mas o preço foi a quase destruição total da área de Gaza, que não é uma área muito grande, não é uma área de 50 quilômetros. 50 quilômetros no Brasil não é nada, 50 quilômetros não vai nem de São Paulo a Jundiaí. Destruiu uma área de um povo, onde um povo vivia ali. Quer dizer, a minha pergunta é, essa resposta de Netanyahu a essa ação horrorosa do Hamas, enfim, ela foi eficiente? Quer dizer, não haveria... Porque a impressão... Não, eu não. Se você for raciocinar como vingança, como ação de destruição, tudo ok. Como solução, não é solução de nada. Não resgatou os reféns, perdeu o apoio internacional, né, aquela simpatia que todo mundo tem, principalmente a minha geração, né, que nasci logo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, o sofrimento todo do povo judeu, né, nos filmes da década de 60, quando eu era criança, os livros, reportagens, etc. Depois, como adulto, eu fui lá ver os locais absurdos dos campos de concentração. Então, a gente tem essa afeição por Israel, por esse sofrimento da barbaridade cometida na Segunda Guerra Mundial. Isso foi responsável pela própria criação do Estado de Israel, pelo apoio político, pela consternação mundial. E aí perde também, a gente percebe que está perdendo muito de prestígio, de apoio, por causa da estratégia que optou por destruir tudo. Poderia ter feito de uma outra forma, que não seria também tão mais demorada, não, acredito eu, porque em um ano não conseguiu resolver o problema. E pior de tudo, quando você tem esse nível de destruição, você não acaba com o problema. Pelo contrário, esse problema se perpetua. Porque o ódio é intensificado e já tem esses problemas históricos, aí o ódio é intensificado e vão surgir vão crescer outros inimigos, outras pessoas, se não for com o nome de Hamas, com o nome de qualquer outra motivação aí. Não dá para dizer que isso daí tem resultado. O único resultado garantido é o conflito eterno. E essa destruição. Israel anunciou que matou o líder do Hezbollah. Isso resolve alguma coisa? Não, é simbólico, né? É simbólico, você causa dificuldades de comando e controle, né? Já tinha feito aquele ataque através dos pagers, né? E dos walkie-talkies. Então, isso aí prejudica todo o sistema de coordenação, sem dúvida nenhuma. Teve uma degradação nas comunicações, no comando e controle, na capacidade de planejamento do caso do Hezbollah. Mas a morte de comandantes, de líderes, ela é a mesma coisa em qualquer estrutura militar. Morreu o comandante, o subcomandante assume, né? Para isso que existe uma estrutura hierárquica. Para quando morre o comandante, o subcomandante assume. Então, essas posições todas elas serão ocupadas de imediato. Esse não é mais simbólico, porque você mata um comandante, de imediato já o subcomandante já é responsável pela coordenação, né? E como é que o senhor vê a reação da comunidade internacional? Não há nada que a ONU possa fazer, que a comunidade internacional possa fazer? A posição dos Estados Unidos? O que acontece é que, nesse quadro lá do Oriente Médio, você tem esse conflito. Para quem conhece o local, lá quem está com um mapa na cabeça aí, faixa de Gaza, Cisjordânia, tudo é do outro lado da rua, né?
literalmente do outro lado da rua. Então, tudo junto ali. Aí já vai para não são países grandes, aí vai já um pouquinho mais para cima, você já tem o Líbano, você já tem Jordânia, você já tem a Síria, você tem os outros países na volta, Egito, mas... Agora, então já envolveu o caso do Líbano, você tem lá no Iêmen, né, os Houthis também mandando mísseis e foguetes contra Israel. Agora, o Irã, esse ataque agora que está acontecendo nesse momento chegando mísseis sobre cidades israelenses, e eles estão fazendo lá todos os procedimentos de defesa, então envolve mais outro país. Isso aí envolve, sem dúvida nenhuma, o grande aliado de Israel na região, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos já está mobilizando gente, tropa para ir lá ajudar, porque você tem uma capacidade de saturação, você tem um limite de saturação, né? Então, quando a gente fala em, não, lançou 200, 300 drones, 200 foguetes, não, mas você tem um limite. Se você levar uma chuva de 2.000, 3.000, essa coisa tem limite. Tá? Tanto que, né, quando houve aquele ataque do Irã com 300 drones, teve que entrar Estados Unidos, Inglaterra, acho que Jordânia, Arábia Saudita, todo mundo entrou para ajudar a segurar os 300, porque você tem um limite matemático de saturação. Então, a gente não sabe onde é que isso vai parar, né? No caso, o que dá para fazer, que você perguntou, é um problema sério. A ONU não consegue interferir, né? A ONU tem missão de paz ali nas colinas de Golã, né? Ela tem algumas missões de paz ali, mas é missão de paz, é missão para conter pequenas coisas. E não uma decisão de Estado. Não tem, você não vai com um batalhão da ONU ou com uma companhia da ONU parar uma decisão de um Estado soberano. Então, nessa hora, a ONU não tem o que fazer. As resoluções da ONU, nessa hora, saem pelo Conselho de Segurança. Só que dentro do Conselho de Segurança você tem um dos integrantes dos 5 do Conselho de Segurança, exatamente os Estados Unidos, que é o aliado fiel de Israel. E não está conseguindo segurar, né? Não está conseguindo segurar. Você tem outros problemas internos em Israel também. Você tem, no caso lá, o Netanyahu, ele responde a processos internos, está na corda bamba ali de perder o poder, e durante esse conflito ele não cai. Ninguém vai tirar o primeiro-ministro durante um conflito dessa magnitude. Então, você tem vários problemas aí que não dá para interferir. Agora, só quem consegue fazer isso é Israel, são os Estados Unidos. Talvez a União Europeia, com o apoio da União Europeia, Estados Unidos e União Europeia são talvez os componentes que consigam convencer Israel, e também o mundo árabe, né? Porque tem que segurar também o outro lado, tem que segurar o Irã, tem que segurar Hezbollah, então, mas até nesse momento ninguém está com cacife, né? Está com estrutura, está com prestígio para segurar essa situação. Essa situação esse combate vai permanecer por um tempo. Agora Israel invadiu por terra, né? Até agora o que a gente viu foi bombardeio aéreo sem quase nada de oposição, praticamente zero de oposição, de outra força aérea ou de capacidade antiaérea. Então foi uma liberdade, a gente chama de supremacia total, né? De supremacia aérea. No terreno, isso aí muda de figura. Quando você se desloca no terreno, homem contra homem, a tecnologia ela perde um pouco. Quem tem mais tecnologia tem vantagem, mas cai um pouco a diferença.
Então, vamos ver até onde eles vão nessa invasão por terra, porque senão vai ficar no combate terrestre, onde o combate é mais no homem a homem mesmo, a capacidade de combatente individual, né? E as chances da gente ver algo parecido com o que teve no massacre de Sabra e Shatila, nessa nova invasão ao Líbano? Sabra e Shatila foi um massacre ali, eu acho que não, eu lembro agora, talvez aí uns 4.000 pessoas, mulheres, crianças, estavam dormindo nos alojamentos, né? Mas dizem que foi facilitado porque eles estavam, a guarda do campo era de Israel, mas quem entrou e matou ali foi o próprio oponente libanês, né? Ali era uma briga interna, um, entre grupos libaneses. Aí nesse campo lá de Sabra e Shatila, nesses dois campos, estavam sob guarda porque Israel era responsável, porque tinha ocupado a área, mas o oponente entrou e matou. Aquilo foi uma das barbaridades que nós temos registradas na história, foi o massacre de Sabra e Shatila. Então, agora não tem esse conflito interno no Líbano, né, para ser explorado. E eu não acredito que Israel também vai muito fundo nessa invasão, porque se ele for muito fundo nessa invasão também vai ficar no combate terrestre. Aí, por você ter tropa no solo, você passa a ter até dificuldade sua de bombardeio aéreo, de artilharia, de fogo de artilharia, certo? Porque você tem tropa no terreno, então já tem que considerar isso daí. E aí o combate vai ficar um pouquinho mais equilibrado e pode ter muitas baixas também. Muitas baixas, reflexo político interno. Então, eu não sei até onde que eles vão. Talvez não seja com muita profundidade, nem com muita permanência no tempo, essa invasão por terra. General, eu vejo assim, isso desde de que Hamas invadiu, dos reféns, a reação de Israel. Eu vejo que no mundo a gente tem visto um crescimento do antissemitismo por conta disso. E agora, com essa questão da invasão do Líbano e o Hezbollah, eu li em alguns jornais estrangeiros, europeus principalmente, um sentimento de que o Hezbollah estaria defendendo o Líbano. Eu acho que isso caminha para uma distorção de valores muito grande, porque esse massacre do Netanyahu é uma coisa absurda, mas o que o Hamas fez também é uma coisa absurda. Absurdo de todo lado. Se você validar um absurdo, você valida todos. Uhum. Se você validar um absurdo, você vai ter que validar todos. Ou você não valida, ou você não concorda com nenhum. Isso aí não dá para você aceitar. Você pode até discutir as razões disso ou daquilo, mas no fim do filme você não pode aprovar um lado, desaprovar o outro. Ou você condena tudo, né? Por quê? Porque a guerra foi contra. O ataque foi contra pessoas inocentes. O ataque do Hamas foi contra pessoas inocentes, pessoas que não atacaram alguns militares e tal. O militar a vida dele é isso, né? Agora, as pessoas inocentes que estavam lá na festa, estavam andando pela rua, etc., né? Isso aí foi aí ficaram discutindo se era terrorismo, se não era. Isso é um crime bárbaro, isso é uma coisa que não tem classificação. Só que você também fazer a mesma coisa, você perde a razão. Então, aquilo que eu falei, final da Segunda Guerra, a simpatia total, a consternação total pela barbaridade. A Segunda Guerra Mundial foi uma coisa assim, a covardia da morte das pessoas,
nos guetos, nos campos de concentração. Eu visitei pessoalmente Auschwitz, Birkenau. É uma coisa deprimente, como é que um estado que tinha, né, um estado que tinha gente famosa na filosofia, né? Então, como é que se deixa fazer uma coisa dessas, né? Então, isso aí criou Israel, mas aí vem o problema, aí outras discussões, a criação, e aqueles que estavam ali, como é que foi? Aí não equacionaram aqueles que estavam ali tiveram que ir para os países vizinhos, aí o sujeito fica sem pátria, né? Aí se organiza e começaram as reações. Então, tem muita coisa mal feita ao longo do caminho. Isso aí tinha que ser discutido politicamente para ser consertado. A gente não vê discussão política nenhuma. A gente vê o tal do fundamentalismo, com uma influência religiosa imensa de crenças divinas, de promessas divinas, etc. Então, não tem, até tem uma propostazinha aqui ou ali para parar o conflito, mas não para solucionar o problema. Não se tem opção política hoje, nem razoável. Você nem vê na televisão. Agora, se você ligar, você vê bombardeio, você vê notícia de quantos morreram de um lado, quantos morreram do outro, quantos foguetes, quantos mísseis. Você não vê uma opção política, você não vê uma possibilidade de iniciar uma discussão. Não tem nada equacionado politicamente. É um vexame internacional. A gente teve no passado ali, enfim, alguns movimentos de paz, como quando o Yitzhak Rabin e o Arafat assinaram aquele acordo de Oslo. Hoje a gente não tem nada parecido com isso. Não, você não tem nenhuma, não tem nem nada equacionado. Inclusive, foi o Yitzhak Rabin que foi assassinado, né? Yitzhak Rabin, sim. Eu lembro quando ele foi assassinado, que eu escutei a notícia, eu acho que o mundo inteiro pensou, não, foram os oponentes dele, árabes, né? Palestinos. Não foi, ele foi assassinado por radicais internos, por radicais dentro de Israel mesmo. Então, ali você tinha essas. Os Estados Unidos eles tiveram aquele famoso encontro em Camp David. Né? Então, você tinha sempre um escape ali de uma conversa, de uma possibilidade de um acordo de paz e tal. Porque muita gente, eu não tenho dúvida que muita gente, as populações de Israel, as populações ali os palestinos, eles querem paz, a grande maioria quer paz. Existem grupos radicais que querem um destruir o outro, mas tem muita gente, as pessoas querem paz, querem viver, querem trabalhar, querem ter sua vida segura. Você tinha isso sempre, essas conversações. Hoje não tem nada, não tem um encontro marcado, não tem coisa nenhuma. E para a gente encerrar, general, como é que o senhor está vendo a posição do Brasil? As declarações do presidente Lula, enfim, e o Brasil, qual o papel do Brasil nisso e o posicionamento do presidente Lula? Olha, eu vejo o seguinte: o Brasil ele não tem influência nesse conflito, nenhuma. Quando houve o assassinato daqueles 1.200 israelenses ali pelo Hamas, o Brasil demorou para ter uma posição clara ali, né? Isso aí você pode se manifestar de imediato. Você tem que dizer, olha, isso aí é um absurdo, isso não pode acontecer, não. Mas aí também ficou aquela briga, não, ele não usou a palavra terrorista no texto, não sei o que, também uma conversa besta. O importante é o seguinte, que você tem que condenar aquilo que foi feito. Não tem como, você não pode tolerar. Pode ter 1.000 razões históricas, pode alegar 1.000 razões históricas, a gente sabe que tem
muitos problemas, tem outros problemas que podem levar aquilo ali, mas aquilo não pode ser aceito de jeito nenhum. Pode ser desespero de um povo que vive confinado ali, por aí vai, tem mil razões. Mas não pode aprovar esse tipo de coisa, principalmente uma matança de civis naquela magnitude, né? Gente inocente. Bom, e depois, quando Israel entrou e fez o que está fazendo aí, também você tem que dizer, olha, não é esse o caminho, tem outras formas de você fazer guerra, outras maneiras, tem outras estratégias a serem seguidas, que não seja aquela de dizimar uma população, ou de matar um grande número, já foram mais de 40 mil, eu acho, e talvez, não sei o quanto do Hamas dentro desses 40, 3 mil, 4 mil, mas é uma massa de inocentes que impressiona. Então, eu não vejo o Brasil como importante nesse processo. Para segurar esse processo aí, eu vejo Estados Unidos, União Europeia, e talvez o mundo árabe, com alguns países também, como a Arábia Saudita, que podem chamar o pessoal à consciência, né? Eu não vejo o Brasil como uma figura determinante nessa solução. E qual o conselho o senhor daria ao presidente Lula para atuar diplomaticamente nesse assunto? Não, nesse assunto, o Brasil isolado, ele não consegue. O Brasil tem que atuar através das Nações Unidas. E nas Nações Unidas você tem uma política interna das Nações Unidas. O Brasil fez algumas propostas no início, se eu não me engano, o Brasil fez algumas propostas, fez uma proposta, mas aí é um problema, porque você tem. Agora vamos falar de política interna, política internacional e política interna da ONU. Você não vai aprovar uma proposta de um país com a dimensão do Brasil, que é um país grande, num problema desses, né? Você não vai aprovar uma proposta norte-americana porque no Conselho de Segurança tem outros interesses, tem outra guerra na Ucrânia, tem China, tem Rússia no Conselho de Segurança. Então, normalmente, um país grande ele acaba apresentando a proposta dele através de um país pequeno, né? Onde não vai ter as preocupações de prestígio, né? Então, o Brasil tem que estudar bem qual a linha que ele vai tomar e com quem que ele vai engrossar fileiras, né? Tem uma proposta norte-americana aí, eu acho que ela não foi apresentada pelos Estados Unidos, é dele, mas foi apresentada por um outro país. Mas nesse momento Israel está irredutível, né? Então, o Brasil tem que escolher o caminho do multilateralismo, não tem saída. O Brasil tem que ir através da ONU, tem que ver quem é que fez a melhor proposta, engrossar ali, aperfeiçoar a proposta as propostas. Não tem como o Brasil se lançar no ambiente da guerra no Oriente Médio, se lançar sozinho numa autoliderança, né? Não tem como. Muito obrigada, general, pelo seu tempo e pelas suas explicações. A coluna do general está no site do My News e essa coluna é emocionante até de ler. Muito obrigada, viu, general? Tá bem, vamos ver se isso aí não colabora para ter um conflito eterno, né? Olhando para trás, ele já é eterno. Vamos ver se olhando para frente aparece alguma esperança aí nas próximas horas, né? Porque é muito triste. Muito obrigada, general. Até a próxima. Bem, você que ficou aqui com a gente, fica ligadinho para acompanhar esse conflito que, como você viu, é sério demais para a gente tentar lacrações, tentar fazer análises simplistas. Muita gente inocente morrendo e é muito triste. Hoje é um dia muito triste,
porque esse conflito escalou algo que a gente não imaginava, e pelo visto, como disse o general, pode escalar ainda mais. Obrigada pela companhia, compartilhe, deixe o like e a gente se vê em breve.